Oi, hoje, antes do almoço, a Isabel e eu vimos uma notícia que nos abalou muito. A morte de uma criança de 2 anos atropelada no colo da mãe. E até a hora de eu gravar esse vídeo, a mãe estava em estado de coma no hospital em Fortaleza. É uma história do Brasil. O Brasil é uma pessoa que possui um automóvel de luxo, pode se dar o luxo de matar, não socorrer a vítima. E, como eu estava dizendo para a Isabel, qualquer dia destes, foge do flagrante, aparece como advogado e vai encontrar sempre algum Gilmar Mendes para soltá-lo, né? Pois é, esse dia estragado, eu vou comentar também uma coisa muito chata. Uma coisa que nós precisamos prestar atenção a ela, não podemos deixar que isso aconteça, e eu não sei nem o que dizer, o que fazer, mas não podemos deixar. É o seguinte, nós já fomos vítimas do Rodrigo Maia numa votação simbólica que é duplamente uma traição ao povo brasileiro, que votou uma lei contra o abuso de autoridade, relatada por um cretino chamado Ricardo Barros, do PR, e a lei foi votada simbólico, por bancada de partido, que é a forma menos representativa que existe de uma Câmara que já não é representativa. A Câmara não representa o povo brasileiro. O povo brasileiro só é representado pelo Poder Executivo porque elege diretamente seus titulares. A Câmara não é democracia, como andam aí pregando os bestalhões, né? A escolha dos representantes, entre aspas, do povo na Câmara é feita de forma proporcional e já está provado 1.500 vezes que isso não é uma forma matemática, ética, nem institucional correta. Pois é, desta vez o projeto passou no Senado, passou na Câmara e foi para o Senado. No Senado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eleito numa fraude, uma eleição de 82 votos com 81 eleitores, cujas evidências foram arquivadas por ele em sociedade com Roberto Rocha, senador tucano do Maranhão. Pois é. Ele tentou fazer, na semana passada, uma votação do tipo da que o Rodrigo Maia fez da lei contra o abuso de autoridade, mas não conseguiu, porque na Câmara há uma resistência maior, inclusive muito menos gente acredita na possibilidade dele ser um grande herói da democracia. Só que vai ser votado e vai ser aprovado esta semana, você vai ver. É a lei da reorganização da legislação partidária e eleitoral, que pode ser aprovada no rito sumário, sem discussão, sem ninguém ser ouvido. E é o seguinte, é uma lei que dota mais dinheiro público, permitindo pagamento de advogados para políticos acusados de corrupção com dinheiro público. Pagamento de advogado em processo de interesse indireto do partido. Sabe-se lá que interesse direto do partido é esse. Passagens aéreas com recurso do fundo partidário para qualquer pessoa, sendo ou não filiadas aos partidos. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal já passou toda a legislação penal possível para a Justiça Eleitoral, porque sabe que a Justiça Eleitoral não é equipada. A Justiça Eleitoral não está preparada para julgar os casos. E agora? E as multas nunca são aplicadas, quando são aplicadas não são pagas. Agora a lei já resolve isso, porque a lei esclarece de uma vez que as multas por desaprovação de contas, desculpe, só podem ser aplicadas se ficar provada conduta dolosa, ou seja, houve intenção. Você aplica a multa se o multado for provado que o multado tinha intenção de fazer uma coisa ilícita. As prestações de contas ainda não transitadas em julgado serão anistiadas, é claro. É claro. Olha, o projeto retira as contas bancárias dos partidos dos controles da Receita Federal de pessoas politicamente expostas. No caso, os partidos políticos são, né? Os partidos
poderão utilizar sistemas diferentes para a prestação de contas, que é o que eles chamam de criatividade para sonegar, né? Empresas privadas fazem isso. Para sonegar imposto, você dribla a fiscalização. A lei legaliza o drible e a fiscalização. Quando um candidato é acusado, ele disputará a eleição sub judice e a avaliação da regularidade ou não dele só na data da posse. Vai ser o diabo isso, hein? Bom, o projeto aumenta a responsabilidade da Justiça Federal Eleitoral, que não está preparada para isso, e praticamente congestiona a sua movimentação. Esse projeto vem no bojo de uma outra discussão imoralíssima. O Cacaleão, relator da lei do orçamento, previu uma verba de 3 bilhões e 700 milhões, quase 4 bilhões de reais para o fundo eleitoral dos partidos. O Bolsonaro, que não quer enfrentar o Congresso, mandou uma quantia de 1 bilhão e 700 milhões, menos da metade. Mas já dorme embaixo das pastas dos senhores congressistas a proposta com 3 bilhões e 700. Numa crise dessa, você usar dinheiro do povo, do cidadão, do desempregado, para financiar campanha política municipal, aí realmente é a desmoralização completa. Mas a desmoralização, ela se completa na justiça. Vamos voltar ao assunto do atropelamento com a justiça. Agora, segundo Gilmar Mendes, ser popular é um crime. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que o Sérgio Moro deve ser julgado mesmo sendo popular. Esse mesmo sendo popular, eu posso trocar assim, por que é popular? O Gilmar Mendes detesta a popularidade porque ele é impopular. Ele é impopular porque é feio? Não, o Gilmar Mendes é muito feio. Mas ele é impopular porque ele é ruim, ele é mau. Ele é o seguinte, o Gilmar Mendes tem uma boca pornográfica, né? Mas mais pornográfica que aquela boca horrorosa dele é o que ele fala. Nessa entrevista que ele deu à Folha, ele disse que ganhar dinheiro com a Lava Jato é corrupção. Ele parte do pressuposto de que as mensagens de Telegram que foram criminosamente roubadas de telefones de autoridades foram periciadas e não foram, são legítimas, ninguém sabe se são, porque não foram periciadas. Ele parte do pressuposto que Glenn Greenwald é um grande jornalista. Glenn Greenwald não é jornalista. Glenn Greenwald é um antigo funcionário da indústria da pornografia em Nova York, que está no Brasil bancando herói porque é vassalo criado de quarto de Luiz Inácio Lula da Silva, como Gilmar Mendes virou desde que pegaram o primeiro tucano na Lava Jato. Então, é o seguinte, ter um Instituto de Direito Público, que tem patrocinadores que são julgados no Supremo, isso é republicano, né? Ministro. Bom, morar em Lisboa e julgar casos em Brasília é republicano, né, ministro? Por que o senhor não se aposenta e vai morar em Lisboa e gozar o seu dinheiro ganho na instrução, na educação privada, que é um grande negócio, né? Pois empregar ex-mulher em Itaipu, isso é mais do que legítimo, né? Um cara feio daquele jeito, arrumar uma ex-mulher tem que arrumar um jeito bom de remunerar, né? Bom, eu só lembro uma coisa. Uma das notícias mais pavorosas que eu já vi na minha vida, também é recente, foi o incêndio do Hospital Bedin, na Tijuca, no Rio. Velhinhos pobres morrendo no fogo da incúria da administração da saúde no Rio. Isso aconteceu exatamente quando o senhor Gilmar Mendes, mostrando que é mau e não abre mão disso,
mandou soltar 2 canalhas corruptos, empresários dos negócios da saúde, que negociam com equipamentos hospitalares e administração hospitalar dos hospitais do Rio de Janeiro, Miguel Skin e Gustavo Estelita. O Mendes mandou soltar. O incêndio é o resultado dessa benemerência pelo avesso do Gilmar Mendes. Nesse domingo ainda eu vi uma entrevista, uma reportagem de um rapaz lá da Globo News, em que apareciam como entrevistados o Mário Bonsalha e o Sepúlveda Pertence. O Mário Bonsalha era o primeiro da lista e o Bolsonaro não atendeu a lista tríplice do Ministério Público, nomeou Augusto Aras, que não estava na lista. O Mário Bonsalha, é democrático. Não é não, viu, seu Mário? Não é democrático. Inclusive, quando o rapaz perguntou sobre o procurador, que disse que era um miserê ganhar R$23 mil por mês, ele driblou, pegou outro assunto e depois entrou nele lateralmente. É fascista, corporativista, coisas de Mussolini e Getúlio Vargas, e que foi adotada no Brasil pelo PT. É uma tradição? Não, foi uma medida adotada pelas administrações petistas. Aí você vai dizer, não, as escolhas eram melhores antes do PT? Não é bem isso. Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República. Não foi nomeado pelo PT, não. Por quem Geraldo Brindeiro foi nomeado? Ninguém fala. Geraldo Brindeiro parece que foi o Bolsonaro que nomeou Geraldo Brindeiro. Todo mundo só fala em Geraldo Brindeiro. Não fala do ex-presidente que o nomeou. Pois então, agora o Brasil está cheio de grandes defensores da democracia, né? Dona Gueldói, o decano do Supremo, o seu Celso de Mello, Davi Alcolumbre, imagine só, Rodrigo Maia, o Botafogo da Odebrecht, e o Dias Toffoli, todos conluiados com Jair Bolsonaro. Isso está muito óbvio em episódios recentes como a Lava Toga e a forma completamente destemperada com que Flávio Bolsonaro tratou a senadora Juíza Selva. Mas esse é outro assunto para outro dia. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.